Cumprimentamos a todos os telespectadores com a paz do Senhor. Durante todo esse trimestre, nós estudamos sobre o tabernáculo e foram lições preciosas, conhecimentos valiosos, e o trimestre acabou, como também o tema está acabando em termos de programa e de escola dominical. Mas com certeza a igreja continuará estudando sobre o tabernáculo e aprendendo muito acerca dessa tipologia que caracteriza os símbolos da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A primeira lição tem como título Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. E no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 8 e 9, o Senhor Deus diz: "E me fará um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis." Entendemos que construir o tabernáculo foi um projeto e uma ideia de Deus, e para esse projeto ele definiu o modelo, definiu o padrão, o material, as medidas, porque como a casa era dele, ele queria que tudo saísse de acordo com a vontade dele. E segundo o nosso teólogo estudioso Floyd Lee Gilbert, ele diz que não há no Velho Testamento nenhum álbum, nenhuma tipologia que caracterize tanto a obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário como o tabernáculo. Portanto, o tabernáculo é a morada terrena para a divindade. A lição número 2 fala dos artesãos, dos construtores do tabernáculo. Na verdade, Moisés recebeu o modelo, Moisés recebeu as instruções, mas quem escolheu os artesãos foi o próprio Deus. Isso tem uma simbologia muito grande. Deus levanta líderes e ele precisa de uma equipe para trabalhar com ele. Mas para construir a casa de Deus, essa casa precisava de requintes de divindade, requintes estabelecidos por Deus. Então o próprio Deus orientou, instruiu e encheu do Espírito Santo aqueles que trabalhariam na construção da casa de Deus, porque não se constrói nada para Deus sem a direção do Espírito Santo. A lição número 3 fala entrando no tabernáculo. O tabernáculo era um pátio cercado por tecidos brancos, cortinas brancas, para contrastar com as demais tendas, milhares de tendas que estavam no deserto, e também para mostrar que aquele ambiente separado seria tomado pela a santidade de Deus. E o objetivo dessa separação é conscientizar acerca da centralidade de Deus na igreja de Cristo. Para entrar nesse tabernáculo existia uma porta única. Isso aponta para Jesus, que é a única porta, o único meio de se chegar ao céu, à presença de Deus, quando ele diz em João 10 e 9, "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á." Ele é a única porta que conduz à vida eterna. Entrar no tabernáculo significava entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, permanecer com Deus. E a construção desse pátio fez essa separação. Entra na igreja quem se separa do mundo e quem entra através de Jesus. A lição de número 4 fala do altar de holocaustos, que é a primeira peça que já existia dentro do átrio, uma vez passando pela porta, que estava também na separação entre as tendas e o átrio, o pátio do tabernáculo. Você entra no pátio do tabernáculo e encontra o altar de holocausto, onde as vítimas eram oferecidas, onde elas eram sacrificadas. E esse altar do holocausto é uma simbologia da cruz de Cristo, onde ele foi imolado, sacrificado e enfrentou toda a ira de Deus para vencer o nosso pecado, nos perdoar e nos redimir. Holocausto, já foi dito nesse programa, vem da palavra hebraica olá, que significa ascender, subir, e da palavra grega holocaustos, uma palavra composta de holos, mascaustos, que significa queimar, destruir totalmente. Isso aponta para a obra redentiva de Deus, que fala de libertação. O homem pecou, se tornou escravo do pecado, mas Deus, através de Cristo, trouxe a libertação, a redenção. E há 3 palavras gregas que traduzem muito bem essa redenção. Agorazo significa que ele me comprou no mercado de escravos. Exagorazo, esse prefixo ex,
Ele me comprou e me retirou. E lutrou fala de comprar, retirar e libertar. Uma tipologia cristã aponta para a obra perfeita de Cristo que se ofereceu voluntariamente na cruz do Calvário. João 19:30, quando ele estava concluindo essa obra de redenção, ele, ao entregar o seu Espírito ao Pai, ele disse: está consumado. Essa expressão está consumado vem da palavra grega tetelestai, que significa pagar, liquidar totalmente. E Paulo, escrevendo os Efésios 5:2, diz que Cristo nos amou, Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A quinta lição fala da pia de bronze, que era o segundo objeto que tinha no pátio do tabernáculo, e ela fala de um lugar de purificação, um lugar de pureza. E todos os sacerdotes tinham que passar obrigatoriamente pela pia de bronze, não era uma opção. E essa pia de bronze, ela aponta para a palavra de Deus. Jesus diz no capítulo 15, no versículo 3 do Evangelho escrito por João: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quem purifica pecador é a palavra de Deus e o sangue de Jesus. Penitência, votos, nada disso purifica, só a palavra de Deus. Então, o sangue de Jesus nos livrou da sentença da morte, a palavra de Deus nos revela quem nós somos e, acima de tudo, essa pia de bronze, diante de toda a sua revelação, ela não tinha medidas e nem modelo. Fala da graça de Deus que é abundante. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 5 e no versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para nos salvar. Cristo assim está pronto para nos perdoar. A lição de número 6 fala das cortinas do tabernáculo. Aparentemente cortinas penduradas, cortinas ou véus fazendo separação, mas tanto as cortinas como os véus, eles e elas apontam para o Senhor. As cores apontam para a divindade, para a realeza, para o sacrifício do Calvário e assim sucessivamente. A lição de número 7 fala sobre o lugar santo. E esse lugar santo tinha o objetivo de conscientizar que devemos prestar um culto verdadeiro a Deus com uma adoração sincera, procedente de um coração que foi justificado pelo Senhor. Esse lugar era cercado por tábuas tiradas de madeiras diferentes, tábuas trabalhadas, revestidas de ouro, que trazem no seu conteúdo revelativo a nossa natureza humana, através da madeira de acácia, como também o reforço da divindade que nos revestiu e nos santificou em Cristo. A igreja do Deus vivo é a casa de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 6, diz: mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança proposta até o fim. Depois vem o candelabro, que era todo de ouro, simbolizava a divindade, era uma peça única, falando de feitura divina, de unidade, de uma obra do Espírito Santo. Também o azeite do candelabro simbolizava o Espírito Santo. A mesa com os pães da proposição, que representa a provisão do povo lá no deserto, e o nosso alimento espiritual em Cristo Jesus. O altar de incenso, todo crente que passa pelo candelabro, é iluminado pelo Espírito Santo, pelos pães da proposição, se alimentando de Cristo, ele tem desejo de orar e de elevar as suas orações ao Senhor. Nós podemos dizer que o pão da proposição nutre a nossa comunhão com Deus. O altar de incenso representa o poder dessa comunhão através das orações e o candelabro todo de ouro representa o Cristo divino que nos assiste. A lição de número 8 fala do lugar santíssimo, que era o lugar principal do tabernáculo. Mostrar, enfatizar que só quem entrava ali era o sumo sacerdote, mas Cristo, através da sua obra redentora, da sua obra redentiva, ele rasgou o véu que fazia a separação deste lugar santíssimo, nos resgatou e permitiu que todos nós pudéssemos entrar. Lá no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano,
entrava neste lugar, mas Cristo, através da obra redentiva, rasgou esse véu e todos nós podemos entrar na presença de Deus. A arca da aliança representa o trono de Deus, a presença plena de Deus, e essa arca tinha uma tampa chamada propiciatório, que ela se encarregava de cobrir as tábuas da lei que estavam ali dentro, mostrando as imperfeições do homem e revelando que nenhum de nós poderia cumprir o que estava escrito ali, mas através da propiciação, que Cristo é a nossa propiciação, ele se fez propiciação por nós e pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Aquela tampa que era uma tampa de juízo, se retirada, se tornou numa tampa de misericórdia. Propiciação significa cobrir, tornar favorável. E hoje nós podemos nos aproximar de Cristo, que nós temos um sumo sacerdote, podemos nos aproximar dele, do seu trono de graça e de misericórdia. A lição de número 10 fala do sistema de sacrifícios, que era complexo para que através dele os pecados fossem perdoados e ao invés do pecador morrer, quem morria era o animal. Então, o sangue do animal cobria o pecado da humanidade. Depois do altar de sacrifício, nós vamos encontrar o sacerdócio de Cristo e o Levítico. O Levítico era temporal, mutável, finito, e o de Cristo é eterno, imutável, perfeito e para sempre. A lição de número 12, ela fala sobre a nuvem de glória, que caracteriza a presença de Deus naquela construção que agradou a Deus e, em obediência, atendeu todas as orientações de Deus. E aquela nuvem era quem dirigia o povo. No livro de Números, capítulo 9, versículo 18, está escrito: segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o dito do Senhor, eles se assentavam. Ou seja, quando a nuvem se levantava, eles partiam. Quando a nuvem parava, eles se detinham, porque a nuvem caracterizava a presença do Senhor, a claridade no meio das trevas, o poder contra o pecado e contra a perseguição. O anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, ele se interpôs entre o povo de Israel e Faraó. E por isso, Faraó não os alcançou e não os destruiu. Uma vez realizado esse pequeno resumo, nós vamos entrar na lição de número 13, que é a última lição do encerramento do trimestre, cujo título é o sacerdócio celestial. E tudo que nós vimos até agora aponta para o sacerdócio de Cristo, para o sacerdócio celestial. O texto áureo dessa lição em Hebreus 7:26 diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, referindo-se a Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. A verdade prática de Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo ele a oferta e o ofertante, não era animal que era oferecido, ele se ofereceu, nos garantiu no Calvário uma salvação eficaz e eterna. O objetivo geral dessa lição é nos conscientizar de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Sacerdócio perfeito. Sacerdócio fala do exercício da função. Sacerdote era uma figura comum, ou é uma figura comum em todos os sistemas religiosos. No Brasil, nós temos a figura do sacerdote através dos sistemas religiosos. E em outras nações e em outras religiões, nós temos até a da sacerdotisa. No Antigo Testamento, o sacerdote era um ministro indicado por Deus, divinamente indicado para representar o homem. Ele santificava o povo, oferecia dons e sacrifícios, intercedia pelos transgressores, além das funções clínicas, sanitaristas e jurídicas que ele prestava. E o sumo sacerdote era o sacerdote principal. E isso nos traz, aponta tudo para Jesus, o nosso sumo sacerdote, o sacerdote perfeito e único. Só existe um sumo sacerdote hoje, Jesus. Ele substituiu
todas as ordens sacerdotais anteriores. Não importa se era o sacerdócio levítico, aarônico, de Melquisedeque, hoje só tem Jesus. E como único sumo sacerdote, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. João 14,6, ele disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 Timóteo 2,5 e 6, a parte A diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de muitos. E nesse sacerdócio entra o sacerdócio do cristão. Todo cristão verdadeiro pode ser um sacerdote, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes para Ele. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz: e nos constituiu reino. Quem nos constituiu? Cristo, quando nos comprou com o seu sangue, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo é o único sumo sacerdote no céu. O escritor dos Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2 diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou, preste atenção, se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não o homem, mas o Senhor. Não é sacerdócio das religiões, é o sacerdote eleito, designado, eterno, feito por Deus para interceder por nós, como diz Hebreus 7,25. Por isso também ele, Jesus, o sumo sacerdote, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Se Jesus é o sumo sacerdote, os crentes podem ser sacerdotes, a igreja também, ela pode desenvolver um papel sacerdotal. Infelizmente, herdamos uma cultura religiosa que traz um exclusivismo para a figura de alguns sacerdotes, mas nós precisamos desmistificar essa ideia religiosa e dizer que a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, que começou com o movimento luterano, com Spener, depois passou por Wesley, hoje a igreja pode tomar posse desse sacerdócio universal e todo crente, quer seja homem, quer seja mulher, se ele é uma pessoa nascida de novo, se ele tem uma experiência com o Senhor, ele pode desenvolver esse sacerdócio. A Bíblia diz em Efésios 2:20, edificados, falando de judeus e gentios, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. E como estamos falando de sacerdote, ele é a única pedra. A pedra é Jesus. Eu quero enfatizar para você decorar e aprender. A pedra é Jesus. A pedra não é Pedro, a pedra não é Paulo, a pedra não é igreja, a pedra não é religião. Cristo é a principal pedra angular. E Paulo disse que ele era a pedra. E Pedro foi quem disse, olha, 1 Pedro 2, 4 e 6, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E diz também vós mesmos, como pedrinhas ou pequenas pedras que vive, vos associeis com ele para construir a igreja do Deus vivo. Finalmente, esse santuário terrestre passou, o tabernáculo apontou para Cristo e agora nós temos o tabernáculo celestial em Cristo Jesus, porque ele é o nosso sacerdote. Ele diz, Hebreus 9:11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. O que é que significa isso? Dos bens já realizados. A era cristã aponta para a obra consumada por Jesus. Em outra versão diz dos bens futuros, se referindo aos levíticos ou aos sacerdotes levitas que apontavam para a frente. Então, ele é o único sumo sacerdote entre Deus e o homem. Finalmente, vai chegar o dia em que a página da história da humanidade vai virar. A história da primeira criação terá seu fim, vai começar a eternidade de glória, quando Deus, através de Cristo, nesse santuário celestial, habitará para sempre. O Deus que habitou no tabernáculo, ele habitará para sempre como sacerdote celestial entre o povo que o cultua e o adora. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 3 diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu
e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo habitará com eles. Por conta do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, por conta da oferta perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Então, que Deus nos abençoe e que possamos progredir e prosseguir aprendendo assuntos tão essenciais, tão importantes para a nossa caminhada cristã. Que Deus nos abençoe.